Olá pessoal, meu nome é Fernanda, eu sou Neuro Language Coach de inglês e para quem já conhece meu trabalho sabe que dentro das nossas sessões de Neuro Language Coaching a gente não foca apenas em gramática, apenas em construir uma fundação linguística para o aluno, mas principalmente em identificar barreiras psicológicas e desenvolver estratégias para lidar melhor com elas, para que você consiga de fato se sentir mais confiante no inglês. E também eu acredito muito que a gente não pode ver o inglês ou aprendizado de qualquer outra língua separado do resto da nossa vida, porque tá tudo integrado. Então quando você fala, eu sinto uma ansiedade para falar o inglês, eu sinto um estresse, e a gente começa nas nossas sessões trabalhar aquela ansiedade, como lidar com isso, como reduzir, claro que isso tem consequências em outras áreas da sua vida. Porque se você tem essa ansiedade relacionada ao inglês, provavelmente você tem um nível de ansiedade em outras áreas também. Então no momento que a gente mexe numa coisinha no inglês, a gente está mexendo em outras áreas. No momento que a gente trabalha a sua confiança em falar inglês, com certeza a gente também está mexendo com a sua confiança no seu trabalho, na sua comunicação com amigos. Bom, e diante disso, hoje eu decidi gravar um vídeo dando dicas de fluência no inglês, mas diferente dos outros vídeos que vocês costumam ver, que estão por aí no YouTube, né? Fluência no inglês, frases para fluência, vocabulário avançado, que são vídeos super válidos. Mas eu acredito que, sim, é importante ter uma fundação linguística, mas não é só isso que vai te dar fluência. Então, se não é a fundação linguística que determina isso, o que é então? Uma das coisas que eu considero importantíssimas é a gente aprender a lidar com frustração. Hoje eu vou dar 5 dicas para esse propósito. Minha primeira dica é: não se leve tão a sério. Geralmente, quando a gente comete um erro, a gente é muito carrasco. Se você foi numa loja comprar um produto e você falou algo e tinha um erro, a pessoa não entendeu, os pensamentos que vêm à nossa mente são: tá vendo? Eu não sei falar inglês. Eu não consigo, eu sou burra. Tá vendo minha pronúncia? Olha que coisa horrível. Principalmente em práticas de pronúncia, às vezes a gente se sente um pouco bobo, um pouco ridículo pronunciando alguns sons e a gente fica se julgando muito. Qualquer forma de julgamento ou estresse atrapalha o nosso desenvolvimento, o nosso aprendizado. A gente tem que ser um pouquinho mais criança, sabe? Criança, quando tá aprendendo a falar, ela fica lá repetindo aquelas coisas e ela não tem julgamento de ficar: olha que ridícula que eu tô repetindo essas coisas aqui sem sentido. Não, ela simplesmente tá tentando, né? Mas a gente precisa um pouquinho mais disso, de se levar menos a sério. E para ilustrar esse ponto, eu quero dar 2 exemplos. Eu trabalhava numa plataforma de petróleo e lá eu dava aula de inglês e de português. Enfim, e teve uma história muito engraçada que eu vou compartilhar com vocês. Lá tinha uma colega minha numa posição bem alta naquela plataforma e o inglês dela super fluente. E teve um dia que a esposa de um dos funcionários lá da plataforma faleceu. Esse funcionário era da Inglaterra, se eu não me engano. E ele era uma pessoa muito querida. Ela faleceu, a esposa dele, na época de Natal. Então o diretor lá da plataforma pediu para essa colega minha, que é super fluente no inglês e tinha uma posição muito alta lá, para que ela escrevesse uma carta, um e-mail, como se ela estivesse escrevendo uma carta para a esposa desse funcionário que morreu. Vamos chamar esse funcionário de John, tá? O diretor falou pra ela, vamos dar um nome pra ela, Ana, escreve uma carta pra Santa, porque Santa era a esposa do John, a esposa, né, a falecida. E aí a Ana entendeu que era uma carta pro Santa Claus, e aí ela escreveu uma carta pra Santa Claus. Ela escreveu um e-mail para toda a empresa, para os diretores, para os funcionários, para todos, uma carta super linda para Santa Claus, que, bom, eu não vou lembrar de todos os detalhes, né, gente, porque já faz muito tempo. Mas, né, ela falando e tal, do falecimento da esposa, e falando que o John era um funcionário muito querido, e eu acho que ela pedia pro Santa Claus cuidar dele, eu não lembro, gente, faz muito tempo. Mas enfim, eu sei que a Ana, ela ia ter aula de inglês comigo, e ela se acabava de rir, porque alguém falou pra ela, o diretor falou assim: você escreveu uma carta pra Santa Claus? Aí ela: não foi o que você me pediu? E o diretor falou: não, era uma carta pra Santa, a esposa do John que faleceu. E ela se acabava de rir. Agora imaginem vocês nessa situação. Ela enviou e-mail pra toda
da empresa. Essa história, se ela tivesse um espírito assim mais tendencioso à frustração, nossa, ela ficaria arrasada, ela ficaria super envergonhada e ela se acabou de rir. Então, gente, é meio isso, não se levar tão a sério, sabe? Teve uma outra situação também nessa plataforma de petróleo. Teve um dia que um aluno me falou assim, ele tinha um nível básico ainda. E ele falou, professora, eu perguntei pra um colega, porque lá tinham estrangeiros, como que se dizia, enfim, vai tomar naquele lugar. E aí o colega estrangeiro falou pra ele assim, você diz fuck me. E aí esse funcionário brasileiro começou a ficar repetindo isso pras pessoas, fuck me, pensando que ele estava falando pra a pessoa ir tomar naquele lugar. E aí eu tive que falar pra ele, não é bem isso que você tá falando, você tá falando pra você tomar nesse lugar. E aí na hora ele ficou assim um pouco chateado, mas também depois começou a rir, enfim, ele já tava falando isso há muito tempo e acho que ninguém avisou ele. Mas então, foi engraçado, eles mesmos riram do próprio erro, então a gente precisa ter um pouquinho mais esse espírito. A minha segunda dica é, não leve as coisas tanto pro lado pessoal. Às vezes a gente tem uma interação e a gente percebe que a pessoa foi um pouco rude com a gente, que a pessoa não deu tanta atenção que a gente estava falando, como se, sabe aquelas pessoas que meio que ignoram a gente? E daí nós levamos isso para um lado pessoal. Aí, tá vendo? É porque eu não sei falar inglês, é porque ela não me entendeu. É horrível, eu nunca vou conseguir falar nisso. E aí cria um monstro na cabeça, né? Gente, às vezes não é nada disso, às vezes a pessoa tá num dia ruim, às vezes a pessoa não tá realmente interessada naquela conversa, né? Acontece, às vezes a gente tá falando uma coisa e a pessoa não tá tão interessada. Nem sempre o foco é você. Às vezes tem outras coisas acontecendo com aquela pessoa e tá tudo bem. Então não leve as coisas tão pro lado pessoal. Minha terceira dica é, primeiro, identifique distorções de pensamento e, segundo, corrija essas distorções. O que é distorção de pensamento? Todo pensamento que tá exagerando demais uma realidade. Por exemplo, eu passei por uma situação também quando eu dava aula nessa plataforma de petróleo. Era bem no início, assim, e eu tava dando aula de português pra um aluno estrangeiro. E aí eu tava dando minha aula e de repente ele vira pra mim e fala assim, eu não gosto da sua aula, acho que você não dá aula direito, eu prefiro a aula da outra professora. E aí na hora eu fiquei assim, eu nem me lembro, já faz 10 anos, mas com certeza eu fiquei chocada com aquilo e eu nem me lembro o que eu falei. Mas hoje em dia, pensando nessa situação, por quê? Se eu aplicar uma distorção de pensamento, o que eu vou pensar naquele momento, né? Nossa, ele tá certo, eu sou uma péssima professora, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Eu nem devia estar aqui. Olha, ele falou na minha cara que ele não gosta da minha aula. Eu devia parar com isso, eu devia mudar de profissão. Então, eu tô aumentando um fato, eu tô distorcendo uma realidade. Qual seria o contrário disso? Bom, vamos lá, vamos tentar. Nossa, ele foi um pouco rude comigo, é verdade. Eu acho que não tinha necessidade dele falar assim. Mas, ok, eu posso agradar alguns alunos e outros não. Vai ver que pra ele realmente a minha aula não é essas coisas e ele prefere a outra professora. Tudo bem. Isso quer dizer que eu sou uma professora ruim? Não necessariamente, porque tem gente que gosta. Isso quer dizer que eu devo mudar de profissão? Não necessariamente, todo mundo comete erros, né? Então, ok. Tá vendo? Você ajusta o mais próximo da realidade possível. Um outro exemplo é, na época que eu tava dando aula numa faculdade nos Estados Unidos, era na Eastern. Bem no iniciozinho, eu também trabalhava de coach lá. E aí eu tinha um fichário. Todo mundo tinha um fichário, né? E na frente eu coloquei uma label escrito assim, eu não sei se era coach file, sei lá. Mas ao invés de eu escrever coach, C-O-A-C-H, eu escrevi couch. Eu escrevi C-O-U-C-H. E lá foi eu com aquele file, né? Com aquele fichário pra cima e pra baixo. E os alunos viram, o professor viu, todo mundo viu. E tô lá, eu com o meu fichário. Até que um dia, uma professora virou pra mim e falou, eu acho que tá escrito errado. E aí na hora eu fiquei super com vergonha, né? Eu falei, nossa, que vergonha, eu tô andando com um fichário por aí dizendo, tipo, sei lá, arquivo de sofá, fichário de sofá, enfim. Então, o que poderia ter acontecido naquela situação? Nossa, olha que burra que eu sou. Meu Deus, eu, professora de inglês, cometer um erro desse, um erro ridículo desse de spelling. Meu Deus, todo mundo tá me achando ridícula. Como que faz pra... Isso é uma distorção de pensamento, né? Como eu falei. Como é que faz pra ajustar isso? Nossa, que vergonha, né? Um erro feio esse aí. Isso faz de mim uma professora pior ou melhor? Não. É um erro que um americano cometeria também? Provavelmente
Obviamente o erro de spelling, até em português a gente comete erro de spelling. Ok, foi uma experiência ruim, foi. Fiquei frustrada? Fiquei frustrada. Mas não é o fim do mundo. Vida que segue. Minha quarta dica é: aprenda com as experiências. O que eu percebo, gente, é que falta na gente um olhar mais científico sobre as coisas. Vou explicar. Eu acredito que a vida é tentativa e erro. Você tenta algo novo e você vê qual é o resultado que dá. Daquele resultado que deu, você vai aprender com aquela experiência. Como? O que deu certo nessa experiência aqui? Deu certo isso e isso. O que deu errado? Isso e isso. Tá, o que eu posso melhorar pra próxima vez? E assim você vai. Um exemplo prático com o inglês. Puxa, fui na loja comprar uma roupa. Tive essa interação com o lojista. Não foi muito bom não, foi horrível. A nossa tendência, né? Foi horrível. Não me entendeu. Eu não sei mesmo inglês. Não tem jeito. Tá, cadê o olhar científico? Vamos aplicar. Você teve essa interação, certo? O que deu certo nessa interação? Não deu nada certo. Não, alguma coisa deu certo. Poxa, eu achei legal que eu tive coragem de ter essa interação, porque antes eu nem tinha coragem de ir sozinha numa loja. Ótimo. O que mais que deu certo? Eu consegui pelo menos dizer um hi, how are you? Great. O que não deu certo? Eu não consegui me explicar direito. Então temos aí um tópico. Melhorar suas explicações. Eu não consegui entender direito o que a pessoa estava dizendo. Temos aí outro tópico. É se familiarizar mais com esse vocabulário de loja. Pronto. Da próxima vez, quer dizer, até chegar a próxima vez, você vai focar nesses dois tópicos de listening e de vocabulário, e da próxima vez que você tiver interação, você vai repetir esse pensamento científico. O que deu certo? Isso e isso. Great. O que não deu certo? Isso e isso. Ok, como é que eu posso melhorar isso aqui que não deu certo para a próxima vez? E aí você vai sempre aprendendo com as experiências e comparando a experiência atual com a experiência anterior. E assim vai. Bom, gente, para fechar, eu quero criar aqui uma comparação bem simples. Imagina que o nosso cérebro tem 10 pontinhos de energia, vamos supor, para você gastar durante o dia. Se você gasta esses pontinhos de energia em frustrações, a energia que vai sobrar para coisas mais produtivas, para coisas mais criativas, são poucas. Vamos lá, eu tenho 10 pontinhos. Fui numa loja, tive uma interação com o lojista, não foi como eu gostaria. Aí eu fico ali, foi péssimo, não sei falar inglês, blá blá blá. Um pontinho já se foi. Outra, momento de fazer as suas atividades de inglês. Isso é tão chato. Aí, tá vendo? Cometi outro erro. Não dá certo. Mais um pontinho de energia. Fui falar inglês no telefone. Não deu certo. Meu Deus, a pessoa não me entendeu. Mais um pontinho. O que vai sobrar no final do dia se você focar a sua energia nas frustrações? Então, espero que vocês usem essas dicas. Como eu falei, fluência no inglês não está só baseada em gramática. Pelo contrário, fluência no inglês está muito baseada em trabalhar o seu psicológico, a sua ansiedade, a sua autoconfiança. E eu tenho certeza que essas dicas vão ser muito úteis porque foram úteis pra mim. Pra quem quer saber mais sobre meu trabalho, sobre a minha história com o inglês, que não foi fácil, eu escrevi um livro compartilhando a minha experiência. O livro é Na Minha Língua Eu Que Mando e também tem uma versão em inglês que eu vou deixar no link pra vocês. Obrigada, boa sorte na sua jornada.